Boa noite. Nós vamos falar sobre o grupo temático Defensoria Pública no acesso à justiça. O grupo é composto por mim, Lázara Marques, Fabrício, João Marley e Yasmin. O trabalho ele tem como objetivo analisar a importância da Defensoria Pública no acesso à justiça, com ênfase na população em situação de vulnerabilidade social. Toma como base a atuação da Defensoria Pública do Tocantins. Vale dizer que não existe só a Defensoria Pública Estadual, tem a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Distrito Federal. Assuntos que não são relacionados à Defensoria da União e nem ao Distrito Federal são aí nas defensorias dos estados, que tem dos 26 estados. O acesso à justiça, ele constitui um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Esse entendimento também foi firmado na Organização dos Estados Americanos, a OEA, por meio da resolução AG 2656, reconhecendo o acesso à justiça como direito humano fundamental e instrumento essencial para restabelecimento dos direitos violados. No Brasil, a Defensoria Pública ela exerce um papel essencial na concretização do direito ao garantir assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Nós temos o artigo 134, instituído aí pela redação dada pela Emenda Constitucional número 80 de 2014, que diz o seguinte: a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, promoção dos direitos humanos, a defesa em todos os graus judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados na forma do inciso 37 do artigo 5º. Ou seja, a Defensoria Pública ela tem esse papel de fornecer aí apoio à população em situação de vulnerabilidade social, tanto no judicial, extrajudicial e em todas as fases aí, os graus de defesa. Sua atuação envolve a orientação jurídica, defesa dos direitos humanos, tutela judicial e extrajudicial de direitos individuais e coletivos, não se limita à assistência judiciária, atuando também na educação em direitos e na promoção da igualdade material. É um instrumento fundamental de efetivação do acesso à justiça. Meu nome é Fabrício e, como bem disse a Lázara, a Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e, no plano institucional, ela se destaca por sua autonomia financeira, funcional e administrativa. A autonomia essa que foi especialmente concedida para as defensorias estaduais a partir da Emenda Constitucional número 45 de 2004, garantindo a independência da instituição frente aos demais poderes, inclusive quando ela atua em ações contra o próprio Estado. Ainda no plano da institucionalidade, a Defensoria Pública é regida por 3 princípios, quais sejam o princípio da unidade, o princípio da indivisibilidade e o princípio da independência funcional. O princípio da unidade, ele parte da ideia de que a Defensoria Pública, apesar de sua capilaridade, apesar de estar presente na maioria das comarcas do país, ela é um todo orgânico, ela é um corpo único, sob única direção, com as mesmas finalidades e com os mesmos fundamentos. O princípio da indivisibilidade, ele decorre diretamente do princípio da unidade e ele permite que os defensores públicos substituam uns aos outros, sem que isso acarrete prejuízo aos assistidos ou aos processos em curso. E como já foi dito pela Lázara, a atuação da Defensoria Pública abrange tanto a esfera judicial como extrajudicial. E ingressando agora no aspecto histórico, a consolidação da Defensoria Pública no Brasil, ela decorre diretamente do reconhecimento do acesso à justiça como direito fundamental, especialmente a partir da Constituição de 88. No estado do Tocantins, a Defensoria Pública teve início no ano de 1989, contudo, nos primeiros anos, ela não dispunha de autonomia, estando vinculada a diversos órgãos administrativos subordinados ao Poder Executivo, como a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Procuradoria-Geral do Estado e outras pastas administrativas. Esse cenário ele começou a mudar a partir da edição da Lei Complementar número 41, de 2004, que garantiu certa autonomia à instituição, autonomia essa que foi consolidada por meio da Lei Complementar número 55, de 2009, em consonância com parâmetros constitucionais. E com o crescimento da demanda social, houve uma expansão na Defensoria Pública, tanto no sentido territorial como no sentido funcional. A Defensoria Pública passou a atuar tanto em processos cíveis como em processos criminais, de família, da Fazenda Pública e da Infância e Juventude. E foi instituída também uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos,
pedagogos e assistentes sociais. Atualmente, a DPE Tocantins se consolida como instrumento essencial para a democratização do acesso à justiça e a efetivação dos direitos fundamentais. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre os dados quantitativos da Defensoria Pública do Estado de Tocantins. No ano de 2025, a Defensoria Pública ela possuiu cerca de 878 atendimentos e 991.187 atividades. E eles também possuíram cerca de 100 defensores ativos e 3 afastados. Esse dado dos 100 defensores eu obtive por meio da razão de proporcionalidade entre os defensores que eu encontrei no site da Defensoria. Então, esse valor ele é um valor aproximado, para quem tiver mais afinidade com a Defensoria, pode ser que tenha mais defensores ou menos defensores. Agora, falando um pouquinho sobre o atendimento da Defensoria por área de atuação, por que as pessoas elas estão procurando a Defensoria, qual a problemática, as principais problemáticas que eles estão trazendo para dentro da Defensoria nos núcleos regionais. Tem uma certa diferença entre a Defensoria como um todo e os núcleos regionais. Os núcleos regionais eles são como se fossem filiais, comarcas. Eles permitem que pessoas que vivem em zonas mais afastadas, em comunidades, em zonas rurais, elas tenham acesso à Defensoria sem ter que se deslocar grandes trajetórias. E eu não vou falar todos os dados que estão presentes no gráfico, até porque ficaria muito maçante, são muitos números, mas as principais problemáticas levadas até a Defensoria são na área civil, na fazenda pública e nos registros públicos e na área de família. Agora, quando é o perfil das pessoas assistidas, a quem a Defensoria Pública está atendendo? Quem são as pessoas que a Defensoria Pública presta seu serviço? No ano de 2025, a Defensoria Pública ela atendeu um percentual de cerca de 51,8% de mulheres e cerca de 48,2% de homens, dos quais 83,7% era composto por pessoas negras, onde 70% eram pessoas pardas, 13,7% eram pessoas pretas, 12,1% eram pessoas brancas, 1,4% pessoas amarelas, 1% de pessoas indígenas e 1,7% não soube responder. Quanto ao grupo de idades, o percentual, a faixa etária das pessoas assistidas pela Defensoria Pública, a principal faixa etária de pessoas assistidas são adultos de 31 a 40 anos. E as pessoas menos assistidas pela Defensoria Pública são idosos de 61 a 65 anos, com 3,5% de indivíduos, logo seguidos por pessoas com a faixa etária de acima de 66 anos, com 6,4%. Quanto ao tipo de trabalho desempenhado por essas pessoas, naquele gráfico ali, a maioria dos indivíduos, o percentual da maioria dos indivíduos são de pessoas autônomas, com cerca de 32,5%, logo seguidos por pessoas desempregadas, com cerca de 24,3% dos indivíduos. O menor índice das atividades efetuadas por esses indivíduos, assistidos pela Defensoria, são de servidores públicos, com 11,2% dos indivíduos. Agora, esse gráfico aqui, ele demonstra a escolaridade dessas pessoas, onde o maior percentual, a maior massa de percentual desses indivíduos são de pessoas que possuem um ensino médio completo, com 33,4%. Logo seguidos por pessoas que possuem um ensino fundamental incompleto, com 31,1%. Pessoas que possuem um ensino superior completo são apenas 7,5%. E pessoas pós-graduadas, e tem algum outro tipo de especialização, são pessoas que, no percentual de 0,6%, ou seja, foram atendidos cerca de 52.761 indivíduos, e desses 52 mil indivíduos, somente 319 pessoas possuem algum tipo de especialização para além do ensino superior. Pessoal, saindo agora um pouco desse âmbito da Defensoria Pública como representante de assistência judiciária, vou mostrar ela sobre o novo prisma, como agente de transformação social. Há 2 programas da Defensoria Pública que se tornaram permanentes no ano de 2025. O primeiro a Defensoria Pública nas escolas, e o segundo é o projeto Livrarte, Poesia como Forma Livre de Pensar. O projeto Defensoria Pública nas escolas consiste em uma ação de extensão permanente da Defensoria Pública, concebida para promover educação em cidadania, ética e direito junto à comunidade escolar. O público-alvo desse programa são alunos das escolas públicas, da rede pública de ensino, corpo docente e demais membros da comunidade escolar. Esse programa trabalha com vários eixos temáticos, entre eles introdução a conceitos básicos de direito e acesso à justiça, discussão sobre a prevenção da violência, resolução pacífica de conflitos e promoção da cultura de paz, e fomento do senso crítico, da participação cidadã
e de valores éticos na sociedade. O outro projeto é o Livrarte, Poesia como forma livre de pensar. Ele também consiste em uma ação de extensão da Defensoria Pública, dedicada a promover a educação em direitos e a ressocialização de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Ele tem como público-alvo adolescentes, como já falei, em cumprimento de medidas socioeducativas, nas unidades do sistema socioeducativo, no Centro de Internação Provisória Sul e Norte. E ele funciona por meio de oficinas de leitura, produção textual, interpretação, ritmo e composição musical. Bom, boa noite. Para quem não me conhece, acho que a maioria me conhece, mas eu sou Yasmin. E eu vou falar um pouquinho sobre a defensoria como direito fundamental. Só que antes da gente falar da defensoria como direito fundamental, eu quero deixar aqui explicado o que é um direito fundamental. Bom, esses direitos fundamentais são direitos que a gente tem para conseguir viver de forma plena na sociedade. Por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade. E a partir desses direitos fundamentais, a gente tem a defensoria como um direito fundamental. Porque como eu vou ter liberdade, como eu vou ter igualdade, como eu vou ter direito à vida, sendo que eu não tenho como alcançar essa justiça e essa igualdade porque eu não tenho como contratar um advogado. E a partir disso, a gente tem a defensoria como um direito fundamental, porque aqui ela vai zelar por essa igualdade do direito de segunda dimensão. Vindo aqui para o conceito central, o acesso à justiça é um direito humano fundamental, como eu falei. E o papel da defensoria é que ela é um instrumento essencial do regime democrático para a orientação jurídica e a promoção dos direitos humanos. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho a defensoria pública, aqui eu tenho um regime democrático, onde essas pessoas, a partir desse meio, usam a defensoria como uma ferramenta para alcançar esses direitos humanos, que é os direitos dela como uma vida. E quando ela consegue alcançar esses direitos, ela consegue em si ter acesso aos direitos fundamentais. E aqui na abrangência, ela é uma defesa integral e gratuita, que é para que aquelas pessoas que não têm acesso, que não têm como conseguir, elas consigam de forma gratuita e que elas tenham o seu direito garantido, tanto judicial quanto extrajudicial, aos necessitados. Ou seja, aqui já é para quem necessita. Se eu preciso, eu posso ir até a defensoria e se eu não tiver como pagar, lá eles vão me ajudar, vão fazer assessoria, assim como os outros falaram. A consolidação e a autonomia institucional. Histórico. Evolução desde 1989 até a plena autonomia funcional e administrativa. Aqui, passando só um pouquinho de forma histórica, é que a gente vai falar sobre essa evolução que a gente teve, onde ela ficou autônoma, funcional e administrativa para a forma da sua administração. E na estrutura atual, presença de todas as comarcas do Tocantins com equipe multidisciplinar. Assim como a Lázara e todos os outros falaram, em cada comarca, em cada lugar, tem uma defensoria. E a partir disso, essa equipe multidisciplinar, aí temos uma equipe que ela é formada para analisar o caso concreto. Princípios regentes: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Ou seja, aquela unidade, ela não se divide, e a independência funcional. Agora a gente falando aqui de um diagnóstico, meio que uma síntese dos dados que o João falou, e o impacto social. Temos 256.878 atendimentos e 991.187 atividades registradas. Principais demandas, como o João falou, que é na área da família e na da fazenda pública e na civil. O perfil de assistido, que as maiorias são declaradas, e com o nível de escolaridade médio. Agora aqui partindo dos processos e dando uma síntese no que já falaram, que é sobre mais o Livrarte e a ressocialização, a gente aqui vai falar o porquê desse projeto é tão importante. O Livrarte e o outro projeto que aqui já foi citado, eles vêm para praticar essa ressocialização de forma mais prática, para meio que tirar da teoria e trazer para a prática mesmo. E como a gente tem o Livrarte, que é o próprio na prevenção de conflitos na ética, a partir do momento em que as pessoas vão tendo mais acesso à leitura, aquele público que não tem muita escolaridade, é um público que não tem muito dinheiro e que é mais hipossuficiente, a partir da leitura e a partir de alguns livros que eles vão consumindo, acaba que eles vão conseguindo se ressocializar na sociedade depois. E assim é o projeto Livrarte, que a gente citou, que tem aqui na nossa defensoria. E a visão de futuro? A defensoria como chave para a democratização da justiça e a efetivação dos direitos fundamentais. Aqui, um alcance, algo que a gente deseja, mas algo que também já é bem viável. A defensoria como chave para a democratização da justiça. Porque assim, qualquer pessoa consegue ter acesso à justiça. Acaba que hoje em dia a gente vê que realmente
é bem mais fácil do que antigamente, que só quem tinha acesso a advogado, quem podia bancar as custas, para qualquer coisa, quem já tivesse mais money. Mas a partir disso, a partir do momento em que surge a defensoria, a gente tem essa democratização, porque qualquer pessoa ela consegue acessar isso de forma prática. E a efetivação dos direitos fundamentais, como eu falei, que é para trazer esses direitos e aplicar de forma prática na sociedade. E aqui embaixo eu coloquei uma frase que é: a defensoria pública é a porta de entrada para a cidadania plena, porque não tem como eu ter cidadania se eu não tenho acesso à justiça. Bom, a Lázara vai falar rapidinho um negócio. Além dos dados quantitativos que foram trazidos aqui, nós também íamos trazer os dados qualitativos, que era uma entrevista com a Defensoria Pública. Ocorreu que a agenda dos defensores muito lotada, conseguimos por fim marcar uma entrevista que ocorreria na segunda-feira às 14 horas, e faltando 2 horas para a entrevista foi desmarcado. Então, por esse motivo, a gente ainda tentou, mandou e-mail e outros canais, mas infelizmente não conseguimos uma entrevista. Ia ser o máximo, mas o que temos, né? É isso, obrigada.